Quem não enfrenta conflitos, né? Às vezes dentro de casa ou fora de casa. E a gente vai falar aqui de algumas estratégias que eu li aí que eu achei bem interessante, que são muito comuns para usarmos em determinados conflitos. Então a gente pode usar a estratégia de apaziguar, encontrar uma maneira de apaziguar ou satisfazer o outro para que não haja motivo para que o conflito perdure. Então isso aí parece, assim, que a gente vai encontrar alguns benefícios de convivência. É bem interessante estimular, o outro a gostar da nossa companhia e aqueles mais apaziguadores, eles encontram menos vontade de ofender o outro diante de um conflito. É bem interessante. O apaziguamento, ele às vezes falha quando a outra pessoa, ela é muito intensa, e aí a gente tem que usar outra estratégia, tá. Uma estratégia que não é interessante é ignorar, fingir que o problema não existe. Então essa evitação é muito comum, impede as tentativas de dialogar e muitas vezes em vez de dizer sim a um pedido, a pessoa vai adiando as decisões, tentando evitar qualquer compromisso, quando se sentem pressionadas, tendem a dizer não. Então, fecha-se as possibilidades de lidar bem e muitas vezes a situação fica pior, tá, do que se fosse tratada diretamente quando você ignora. Outra estratégia é querer vencer, resolver os problemas prevalecendo sobre o outro. Então, muitas vezes a pessoa vai achar que você resolve o problema quando o outro ouve suas palavras, que você tem que ter a palavra final, e também não é bem assim. Às vezes a gente pode simplesmente, nessa tentativa de vencer, ceder a uma pressão emocional quando percebe que não está sendo ouvido e aí você vai de um extremo para outro. Então é muito importante a gente ver a nossa tendência, qual é entre estas, qual a nossa estratégia para lidar com conflitos. Então, a gente tem que estar atento, tá? Na estratégia de apaziguar, a gente aproxima-se. Na de ignorar, a gente afasta-se do conflito e do outro. E querendo vencer, a gente pode agir contra e não resolver o problema, porque isso envolve desejos. No apaziguador, é um desejo de aceitação, de intimidade, de pertencimento que vão prevalecer. Na pessoa que usa a estratégia de ignorar, ela está buscando o seu conforto, sua segurança, né? Está no controle. E nessa estratégia de vencer, a pessoa foca no poder, no controle, em ter que ter sucesso sobre aquele conflito e ter admiração. E isso também envolve não só desejos, mas também medos. No apaziguador, ele pode ter um medo de rejeição, de isolamento, de vergonha. Naquele que ignora, ele tenta punir, muitas vezes, né, ele usa a punição. E naquele do vencer, ele tem medo de fracassar, de se sentir humilhado e de ser dominado pelo outro. Então, fica atento, tá? Às vezes a gente vê muito a trave no olho do outro que impede de nós reconhecermos a verdade sobre nós mesmos. Como a gente lida com o conflito pode ajudar a gente a se ver com mais clareza. Então, às vezes, a gente precisa até recuar mesmo, tá? Saber que às vezes a gente quer se ensoberbecer e que o amor é que edifica. Nessa leitura que eu fazia, foi bem interessante, porque ele apontava sempre para a importância do amor. Para que a gente junte as peças e a gente não olhe só para nós, lembrar da visão geral de qual é o conflito, não ceder ao desencorajamento, fugir do conflito, não. E também não ir para o perigo de uma postura defensiva ou ofensiva. Às vezes a gente precisa tratar primeiro o nosso próprio ego, que às vezes é o nosso principal ídolo do coração.
e que a gente use uma abordagem de se conhecer, conhecer a si mesmo para conhecer o outro e olhar os fatos um pouquinho de fora, não agir por impulso, né, por instinto. A inteligência emocional vai ajudar muito a gente a equilibrar razão e emoção e ser guiados principalmente pela razão. Aquela pessoa que quer eu digo tudo o que quero, cuidado, o outro nem sempre está preparado para escutar tudo o que você quer dizer, e você tem que sempre questionar num conflito: "Será que eu vou reagir do jeito que eu quero, pelo meu sentimentalismo, sem perguntar: 'Eu posso, eu devo, é necessário?'" Faça essas perguntas, que talvez muitas batalhas vão ser evitadas, tá? Quando você se pergunta: "Está certo ou está errado eu agir dessa forma? Vai edificar o outro e vai me edificar?" Que estratégia eu costumo usar na maioria dos conflitos? Eu sou o apaziguador? Eu sou aquele que ignora os conflitos e fujo? Ou sou aquele que tento vencer a todo custo? E lembrando que desejos e medos específicos, eles às vezes nos guiam. Então, não seja guiado por sentimentalismo, mas por mais racionalidade, por mais amor ao próximo, tá? E a gente vai observar que recuar, esperar o momento certo, não confrontar de qualquer modo o outro, pode ser extremamente, assertivo e inteligente emocionalmente, tá bom? E a gente precisa pensar que no conflito, alguém precisa ceder às necessidades do outro e vice-versa. Tá? É a questão do ganha-ganha. Qual é o melhor conflito a ser resolvido? Aquele que não é que um ganha e o outro perde, é que ambos ganham. Pense sobre isso. Isso se aplica na área do trabalho, na educação de filhos, na relação com amigos, colegas de trabalho, em qualquer canto. Sempre que a gente usa essas estratégias corretamente, nós vamos ter mais inteligência emocional e a gente vai finalizar no ganha-ganha. Eu ganho e você ganha, tá? E a gente ter muito cuidado com essas estratégias, que às vezes o apaziguador ele vai ser muito, muito mais edificante do que o que ignora, finge que o problema não existe, nem também aquele que quer resolver os problemas prevalecendo sempre. Fica atento. Mais temas sobre psicologia e cotidiano você acha aqui no nosso podcast ou no YouTube, você busca por Josiplessis Marques. Um abraço para você.